Alô amigos, esse é o canal RK Inter trazendo a análise do jogo Atlético Paranaense 1, Internacional 0. Foi merecido o resultado? Na minha opinião, não foi merecido. O Inter jogou mais, o Inter teve mais domínio de jogo, o Inter criou mais chances de gol, só não fez porque, sei lá por qual razão, porque é muita zica, gente, é muita zica. Rafael Santos Borré está zicado. Ele não consegue fazer gol. Ele até faz o certo, mas a bola não entra. Porque aquela cabeçada no final do jogo só não entrou porque bateu no poste. Se a bola vai um centímetro ou dois para dentro, é gol. Ele fez tudo certo. Agora, aquele lance que o Gustavo Prado dá um merengue para ele, e ele chuta no goleiro e no rebote ele chuta fraquinho, aquele foi falha. Aquele foi falha do Borré. Então o Inter poderia ter ao menos empatado a partida. E por que o Atlético Paranaense ganhou o jogo, se o Inter jogou mais? Porque o Atlético Paranaense teve uma chance, eu não sei se teve outra chance clara de gol. Aliás, aquele nem foi a chance clara de gol, foi um lance iluminado do Canóbio, que pega a bola fora da área, me parece, e chuta no ângulo, onde o Rocher não conseguiria alcançar, mas de jeito nenhum. Aliás, o Rocher é um baita de um goleiro. Mais uma vez mostrou categoria, mostrou segurança, fez uma defesa milagrosa no cantinho, numa recuperação impressionante, e o Internacional assim perde a partida porque o Atlético Paranaense achou um gol, simplesmente isso, porque quem dominou a partida, quem jogou melhor na tarde de hoje foi o Internacional. O Inter dominou a partida. O Inter teve em Wesley, mais uma vez, um atacante maravilhoso. O Inter teve em Gustavo Prado mais uma revelação maravilhosa. O Borré jogou bem até, só que perdeu gols. O Borré não está conseguindo fazer gols. Uma hora vai entrar, obviamente que uma hora vai entrar. É bom jogador, dá para se ver que ele é bom jogador. E na comparação dele com o Luca, não tem nem comparação. Aliás, eu nem sei por que o Kudê insiste em colocar no segundo tempo o Luca, porque ele não acrescenta em nada. O Luca não acrescenta em nada, né? Ao contrário do Gustavo Prado. Que baita jogador, que inclusive já está merecendo a titularidade. No mais, a volta do Robert Renan, após aquele fiasco que ele fez na cobrança de pênalti, e acho até que voltou em bom estilo. O Robert Renan é um grande zagueiro, tem talento, tem técnica, né? Teve algumas falhas, obviamente, mas o Robert Renan é um zagueiro da primeiríssima prateleira. Assim como o Vitão, assim como o Mercado. René teve uma boa participação também, mas o René quis dar uma de meio-campista criador, né? De um meia armador, e não é a dele. Não é a dele, mas, enfim, muito voluntarioso o René também, gostei da participação dele. O problema do Internacional também no primeiro tempo é que teve aí 4 jogadores de contenção amarelados. O Gumalho, o Robert Renan, depois o Vitão também foi, o Rômulo também foi, né? Então aí o pessoal já tirou o pé, já não entrou com tanta volúpia assim, porque temendo a expulsão. Mas, em síntese, eu quero dizer que o Internacional jogou muito mais bola do que o Atlético Paranaense. Eu, na minha opinião, se tivesse que ter tido um vencedor, e teve, foi o Atlético Paranaense, mas o Inter merecia mais ser o vencedor nesta partida, no mínimo um empate. E o empate já seria um grande resultado para o Colorado. O Internacional perdeu sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Neste domingo foi derrotado, portanto, pelo Atlético Paranaense por 1-0 na Liga Arena e, desse modo,
permaneceu com 6 pontos na tabela de classificação. O gol do Furacão foi de Canóbio no segundo tempo, lindo chute de fora da área, acertou o ângulo e com o resultado o Furacão chega à segunda vitória na competição e aos 6 pontos. O Colorado volta a campo nesta quinta-feira no Equador diante do Delfim pela Sul-Americana. Furacão, contudo, encara o Danúbio do Uruguai fora de casa, quarta-feira, às 19 horas, pela mesma competição. E como é que foi o jogo? Primeiro tempo, o equilíbrio, em resumo, marcou a primeira etapa. Eu acho até que o Inter jogou um pouco mais. As duas equipes se igualaram em luta, em disposição e também na inoperância de seus setores criativos. Sendo assim, em apenas uma oportunidade, cada time chegou perto de abrir o placar. Ambas, por sinal, já na parte final, aos 36 minutos, Wesley, mais uma vez destaque do Colorado, puxou contra-ataque desde seu campo, entrou na área adversária e bateu na rede pelo lado de fora. E aos 40 minutos, Coelho bateu forte de fora da área, Rocher soltou e quase Canóbio aproveitou o rebote. O goleiro, todavia, conseguiu segurar a bola antes da chegada do uruguaio. O segundo tempo, em suma, começou com um grande susto para o Furacão. Aos 6 minutos, Gustavo Prado, que baita jogador, bateu de fora da área e levou muito perigo ao gol de Bento. 7 minutos depois, o Atlético Paranaense quase fez o seu com Christian, que completou de cabeça um cruzamento de Esquivel. Aos 20, os visitantes tiveram outra boa chance com Borré, que por 2 vezes. Na primeira, o goleiro deu rebote e em seguida Thiago Heleno salvou em cima da linha, mas o Borré podia ter chutado com um pouquinho mais de força, né? O gol saiu aos 25 minutos e foi de Canóbio para o Furacão. Aliás, um golaço, né? O uruguaio se livrou de Robert Renan na entrada da área e acertou o ângulo. Atlético Paranaense 1-0. Depois do gol, o Inter partiu para tentar o empate, teve a maior oportunidade já nos acréscimos quando o Borré cabeceou e acertou a trave. E no lance anterior, Vitão também de cabeça acertou a rede pelo lado de fora em outro lance de enorme perigo. Aliás, o Inter teve 2 bolas na rede pelo lado de fora e o Furacão teve 1 bola na rede, só que pelo lado de dentro. Foi o que bastou para o Atlético Paranaense vencer a partida e garantir os 3 pontos. Quero destacar, para finalizar essa análise, dois destaques negativos do Internacional. Primeiro, o Maurício, que não joga já faz algumas partidas. O Maurício não é nem sombra daquele jogador que encantou no ano passado e no início dessa temporada. Hoje, o Maurício joga muito menos do que o Wesley, por exemplo, do que o Gustavo Prado, por exemplo, e outro jogador que está devendo futebol e vai sair do time, talvez, ou por lesão ou por falta de futebol, é o Wanderson. Também há alguns jogos já não mostrando aí o seu grande futebol do ano passado e também do início dessa temporada. 2 jogadores que faziam a diferença no Internacional e que não está jogando nem metade do que consegue, nem metade do que pode. Wanderson e Maurício. E a destacar também que o Internacional esteve impossibilitado de jogo 4 jogadores de excelente qualidade, que são Fernando, que é para mim titular do Internacional, Arangues, titular do Colorado, Alan Patrick, se jogar o que jogava no início da temporada e também no ano passado, é titular absoluto, um dos melhores meias em atividade no futebol brasileiro, só que também está fora de combate. E o principal jogador, que é Ener Valencia. Se o Ener Valencia estivesse em campo hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que ele teria metido gol. Os gols que o Borré perdeu, o Ener Valencia talvez perdesse um que o outro, mas teria botado uma para dentro. Isso eu não tenho a dúvida nenhuma. E você, meu amigo, o que você achou da partida do Internacional? Deixe nos comentários
que eu quero saber a sua opinião. Quem foi o craque e quem foi o perna de pau? A todos, muito obrigado. Beijo no coração, joinha sempre, hein? Deixa o joinha, te inscreve no canal. Fique com Deus.